Com o fim do Reino da Iugoslávia, a região ficou sob ocupação do Eixo, dividida e ocupada por vários países estrangeiros. Porém, mesmo dominada, ainda haviam grupos de resistência dentro da região da Iugoslávia. Os principais grupos de resistência eram o Exército Real Iugoslavo da Pátria, que mesmo com a dissolução do Reino da Iugoslávia ainda estavam muito fiéis ao seu antigo rei, e os Partisans Jugoslavos, que era um grupo comunista que era liderada por um homem chamado Josip Broz Tito. Esse grupo era formado por socialistas pan-eslavistas que queriam libertar a região do domínio do Eixo, e durante a Segunda Guerra Mundial os Partisans estavam formando uma guerrilha de libertação da região. E durante a Segunda Guerra Mundial os Partisans estavam lutando ferozmente contra as forças do Eixo, na Batalha de Neretva e na Batalha de Sujecka. As forças do Eixo começaram a mandar mais e mais soldados para combater os guerrilheiros, e mesmo tomando várias baixas, 9 Partisans conseguiram atrapalhar os planos da Alemanha. E bem, um grande resumo sobre a Segunda Guerra Mundial na Iugoslávia: os Partisans conseguiram retomar várias partes do território da Iugoslávia, mesmo tomando várias baixas, e mesmo com o Eixo mandando cada vez mais soldados para combater os guerrilheiros comunistas. E a coisa só piorou para os alemães quando a União Soviética conseguiu avançar no leste europeu contra as forças nazistas. E assim os Partisans estavam recebendo um grande apoio da União Soviética. Então em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia ressurgiu como um país independente e unificado, porém desta vez estava sob um regime socialista, comandada por Josip Broz Tito, ou simplesmente Tito, e assim começa a era socialista na Iugoslávia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu a República Popular da Iugoslávia, um regime socialista liderado por Tito. Houve eleições parlamentares em 1945, porém, como devem imaginar, o Partido Comunista venceu a eleição e impediu os opositores de participarem. A Iugoslávia se consolidou como um estado de partido único, sendo também uma federação de várias repúblicas internas, bem parecidas com a União Soviética. E no início da Guerra Fria, a Iugoslávia de Tito era considerada uma aliada da União Soviética. A Iugoslávia de Tito até abateu 2 aviões americanos que sobrevoaram a região. Os Estados Unidos até cogitaram uma intervenção militar contra a Iugoslávia pelos abates. As tensões entre a Iugoslávia e o Ocidente eram bem evidentes, principalmente na fronteira entre a Itália com a Iugoslávia. No fim da Segunda Guerra Mundial, os jugoslavos acabaram incorporando o território italiano chamado de Marcha Venetia. Os países ocidentais então fizeram uma divisão na região chamada de Linha Morgan, para impedir a Iugoslávia de passar daquela região. Durante a Guerra Civil Grega, Tito resolveu apoiar o máximo possível os comunistas gregos, dando armas e munições e até mesmo dando permissão para que os comunistas passassem no território da Iugoslávia. Durante a Guerra Fria, a Albânia e a Bulgária estavam sob grande influência da Iugoslávia. A Albânia era até vista como um estado satélite da Iugoslávia, então Tito tentou cogitar várias vezes uma unificação entre esses países, mas eles não queriam se juntar à Iugoslávia para não se tornarem simples repúblicas da Federação da Iugoslávia. Mas a Bulgária e a Iugoslávia fizeram uma reunião em Moscou, na União Soviética, para decidir a unificação entre os dois países. Porém, os soviéticos até conseguem convencer a Bulgária. Porém, a Iugoslávia recusou, pois os soviéticos queriam fazer os dois países se unificarem apenas para expandir sua influência na Iugoslávia e transformar o país num satélite. Então, depois de várias discussões com a União Soviética, a Iugoslávia de Tito rompe suas relações com a União Soviética. Essa ruptura aconteceu devido a vários motivos, mas basicamente a Iugoslávia não queria se tornar um mero estado fantoche da União Soviética, pois os soviéticos estavam intervindo demais no país. Então Tito rompeu suas relações com Stalin em 1948. Com a ruptura da Iugoslávia com a Rússia, o país ficou sem um lado na Guerra Fria, sendo considerado um país não alinhado durante a Guerra Fria. Tito fez várias reformas internas dentro do seu país, criando um modelo econômico conhecido como titoísmo nos anos 50. Durante a era Tito, ele conseguiu manter a integridade territorial da Iugoslávia. Para isso ele fez uma grande perseguição aos opositores políticos e aos ativistas separatistas dentro do país. Tito queria manter a integridade da Iugoslávia o máximo possível e amenizar as tensões étnicas internas entre os povos. No geral, Tito era amado pelos jugoslavos por transformar a Iugoslávia de um país pobre para um país de renda média. Porém,
Em 1980 o ditador iugoslavo faleceu. O único homem que conseguiu manter a integridade territorial da Iugoslávia de pé havia morrido. Com a morte de Tito, a Iugoslávia ficou um caos. O país estava bastante endividado e perdeu o seu grande líder amado pela população. Como a Iugoslávia tinha melhorado suas relações com os Estados Unidos devido à ruptura com a União Soviética, os americanos tentaram ajudar a Iugoslávia financeiramente para não cair. Os Estados Unidos chamaram isso de Amigos da Iugoslávia, entre 1983 até 1984. Porém, a situação econômica do país ainda estava ruim. As repúblicas internas estavam começando a se estranhar após a morte de Tito. Com a crise econômica, e com o povo querendo o fim do socialismo, muitos viram o separatismo como a única saída. Por isso movimentos nacionalistas ficaram mais intensos. Porém se deve lembrar que a crise econômica na Iugoslávia não foi o principal fator para isso acontecer, pois de todos os países da Europa Oriental, a Iugoslávia era o mais economicamente desenvolvido. O principal motivo era a questão étnica, pois o grupo étnico mais abrangente eram os sérvios, e muitos não queriam mais serem influenciados por sérvios, incluindo o Kosovo. A Sérvia nessa época era dividida em 3 partes: a Sérvia, a província autônoma do Kosovo, e a província autônoma de Vojvodina. Os kosovares não queriam serem parte da Sérvia, pois os kosovares são de maioria albanesa muçulmana, enquanto os sérvios acreditavam que deveriam ser o grupo étnico dominante na Iugoslávia, tanto que a capital da Iugoslávia é Belgrado, que é a capital da Sérvia, o que gera vários protestos dentro do país. Com a queda do comunismo na Europa Oriental, o número de grupos anticomunismo aumentaram, e na República da Sérvia a xenofobia contra albaneses aumentaram. Em 1990, por grande pressão externa e crises internas, a Iugoslávia dissolveu o sistema unipartidário, adotando um sistema multipartidário, e muitos partidos nacionalistas venceram eleições dentro do país. Na Croácia e na Eslovênia os nacionalistas venceram. Os conflitos étnicos começaram a acontecer de maneira violenta. Por exemplo, no incidente dos Lagos Plitvices, onde os sérvios da região se revoltaram contra os croatas, e a Batalha de Vukovar, onde o exército iugoslavo entrou na cidade e começou a expulsar os não-sérvios da cidade, o que obviamente piora as crises étnicas, e assim em 1991 começa as chamadas Guerras Iugoslavas, uma série de guerras e conflitos étnicos internos na Iugoslávia. Os primeiros países a tentar se separar foi a Eslovênia, que ficou conhecida como a Guerra dos 10 Dias. A Eslovênia foi abandonada e se torna independente. E em 1991 se torna o líder da Sérvia um homem chamado Slobodan Milošević. Esse homem era um sérvio nacionalista visto como um ditador que seria responsável pelo nacionalismo sérvio expansionista. Com ele criando o plano da Grande Sérvia, a Eslovênia se separou facilmente pois o país não tinha uma população sérvia tão grande. Pouco tempo antes da Guerra dos 10 Dias começarem na Eslovênia, Franjo Tuđman foi eleito presidente da Croácia, e com a subida dele ao poder se inicia as batalhas contra a Iugoslávia, e assim começa a Guerra da Croácia. Porém a Croácia era um país com grande população sérvia, então muitos sérvios da Croácia se rebelaram para se juntarem à Sérvia, o que resulta em vários massacres e tentativas de limpeza étnica. Deslocamentos e massacres eram muito evidentes nessa guerra. Essa guerra foi extremamente sangrenta e resultou na vitória da Croácia. Mas enquanto a guerra ocorria na Croácia, os bósnios declaram independência, nascendo a República da Bósnia e Herzegovina. Porém, de todas as repúblicas da Iugoslávia, a Bósnia era a mais multiétnica. Então tanto a Sérvia como a Croácia atacaram a Bósnia para pegar os territórios sérvios e croatas. Assim começa em 1992 a Guerra da Bósnia, a guerra mais sangrenta da Iugoslávia. Os sérvios fizeram um genocídio na Bósnia, vários massacres e limpezas étnicas feitas por sérvios. Assim a situação humanitária na Iugoslávia era assustadora para muitos países. Resumindo a Guerra da Bósnia e a Guerra da Croácia. Em 1995 a Croácia e a Bósnia e Herzegovina vencem a guerra contra a Iugoslávia e declaram suas independências, sendo essa uma grande derrota da Iugoslávia, e os conflitos entre os bósnios contra os croatas acabaram sendo intermediados pelos Estados Unidos no chamado Acordo de Washington. Durante a guerra na Bósnia a OTAN acabou intervindo diretamente na guerra fazendo alguns bombardeios contra os sérvios, e assim depois de anos de guerra em 1995 ambas guerras terminam.
Porém as guerras na Iugoslávia ainda não estavam terminadas, mesmo depois de perder muitos territórios. Ainda haviam questões étnicas mal sucedidas, no caso seria a questão do Kosovo. Como eu havia falado antes, o Kosovo era uma província autônoma da Sérvia de maioria albanesa, e o maior desejo dos kosovares era de se separar da Sérvia para serem anexados pela Albânia. Então em 1990 foi formado o Exército de Libertação do Kosovo, um grupo que tinha como objetivo a independência do Kosovo. E desde 1995 o Exército de Libertação do Kosovo fez vários ataques contra civis sérvios na região, lembrando que por serem de maioria albanesa, o Kosovo era um território muçulmano, e haviam alguns sérvios vivendo na região. Assim começa a chamada insurgência no Kosovo. Um conflito entre policiais sérvios contra o KLA. Segundo o KLA, os sérvios estavam tentando fazer uma limpeza étnica no Kosovo. E então eles faziam vários ataques contra delegacias policiais sérvios. Assim vários ataques terroristas aconteciam no Kosovo. Então assim em 1998 começa a Guerra do Kosovo. Uma guerra que foi extremamente sangrenta, com Milošević mandando suas forças contra os kosovares. A guerra teve muitos deslocamentos, além de forças da Sérvia cometendo estupros em massa e execuções contra os kosovares. Porém os kosovares também cometeram vários crimes durante o conflito, como por exemplo ataques terroristas. Em 1999, depois de muito tempo fazendo sanções contra a Iugoslávia, os Estados Unidos e a OTAN resolveram participar diretamente da Guerra do Kosovo, fazendo vários bombardeiros contra a Sérvia é extremamente bombardeada pela OTAN, com a Sérvia sendo destruída pelos bombardeiros. Então Milošević fez um acordo com a OTAN e com os kosovares, o chamado Acordo de Kumanovo, um acordo que deu um fim à guerra no Kosovo. O acordo previu a ocupação da ONU no Kosovo e a retirada das forças da Iugoslávia no Kosovo. Com o fim da Guerra do Kosovo, Milošević ficou extremamente enfraquecido, e com isso ele no cargo de presidente da Iugoslávia até o ano 2000, quando foi derrotado pelo seu opositor Vojislav Koštunica. Assim Milošević perde o poder na Iugoslávia, e em 2001 ele é preso por corrupção e abuso de poder. Ele foi julgado no Tribunal de Haia pelos crimes de genocídio e de crimes de guerra, mas ele morreu em 2006 antes de concluir o julgamento. Mas e a Iugoslávia? A Iugoslávia ficou extremamente devastada pelas guerras iugoslávias. Bem, em 2003 o país foi renomeado como União Estatal Sérvia-Montenegro, já que esses foram os últimos países que formavam a União. Porém essa união também não durou muito tempo, pois os montenegrinos fizeram um referendo pedindo independência, e 55% da população montenegrina pediu a independência. Assim o país foi definitivamente dissolvido, e esse foi o fim da Iugoslávia. Porém, mesmo com o fim da Iugoslávia, ainda existem algumas consequências desse país nos dias de hoje, como por exemplo a questão do Kosovo, onde mesmo com o fim da Iugoslávia, a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, reconhecendo aquele território como parte da Sérvia, e também questões do pós-guerra na região, pois muitos países da Iugoslávia resolveram se afastar da Sérvia, fazendo até mesmo alianças com a OTAN para de afastarem o máximo possível da Sérvia. E muita coisa ainda vai acontecer.